Bendito seja teu santo nome. Sempre, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos visitantes que estão aqui conosco. Alguns dos irmãos que vieram ver o testemunho hoje do seu Adilson. Obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer pelos cuidados que o Senhor tem por nós. Só o Senhor sabe como foi a semana de cada um de nós, Senhor. Verdade. Às vezes nós entramos aqui com a cabeça lá fora, dos problemas, das coisas que não foram resolvidas, Pai. Nos ajude em nome de Jesus Cristo a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, para não duvidar de nada, Senhor. Nos ajude. Senhor, o nosso irmão ainda, o Senhor Adilson, ele não chegou. Nós não sabemos o que está acontecendo. Tentamos entrar em contato com ele, mas não tivemos resposta nenhuma. Mas, Senhor, guarde e proteja livre do mal, Senhor. Guarde teu servo. Guarde teu servo, Senhor. Ele que tem falado, contado um testemunho de vitória, no qual o Senhor deu para ele. E tem pregado o Brasil inteiro, a todos os lugares fora do Brasil. Mas por algum motivo que só o Senhor sabe, ele não chegou, Senhor. Mas daremos continuidade, Senhor. Amém. Porque a palavra precisa ser aberta, Senhor. Nós entramos aqui com sede de ouvir a sua voz e cremos que o Senhor irá nos dar o refrigério nesta manhã, Senhor. Com certeza nós iremos sair daqui completamente diferentes da forma que entramos. Amém. Porque nós temos a absoluta certeza que o Senhor está conosco. Verdade. Toma a nossa vida em tuas mãos. Tome. Perdoa os nossos pecados. Perdoa. Seja neste momento com a mensagem, que a palavra que será aberta venha falar aos nossos corações. Por essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, o Senhor Adilson não chegou ainda. A gente estamos orando para que ele possa vir. Não respondeu nada ainda, mas pedimos ao Senhor que Deus cuide dele. Amém. Que Deus o guarde, que Deus o proteja. Nós não sabemos se é algum tipo de problema de saúde ou qualquer outro problema, mas que Deus possa guardar. Amém. E teremos que abrir a palavra, teremos que ouvir a voz de Deus também. Amém. Porque para isso nós viemos à igreja, né? Verdade. Para ouvir a palavra do Senhor. E hoje não será diferente. Pode colocar o título. Essa mensagem eu já preguei aqui. E vou fazer umas colocações a mais, porque nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos quase à meia-noite. Eu sei que alguns já estavam aqui nessa mensagem, mas muitos outros que eu vejo aqui não estavam aqui. Então, preparei essa mensagem já tem um tempo, tem alguns meses, e nós, como somos líderes da igreja, quando um pregador não vem, né, nós temos que assumir a responsabilidade de administrar no lugar essa pessoa que foi convidada, seja ele pastor, seja ele obreiro, nós missionários, nós precisamos administrar a palavra. A palavra ela precisa ser o quê? Aberta. E nós temos esse título aqui, quase à meia-noite. Amém. O que está acontecendo? Como nós estamos como igreja? Eu digo isso de uma forma individual. Como você está na sua caminhada? Você está preparando para a volta de Jesus Cristo? Ou você acredita que do jeito que está bom e não precisa fazer mudança nenhuma? No Alex, eu acredito que do jeito que está bom
e eu não preciso fazer mudança nenhuma. A vida que eu estou levando é uma vida que agrada a Deus, a vida que eu estou levando é uma vida suficiente. Você tem que analisar sobre a sua vida espiritual. Eu tenho dito aqui que quando chega a noite, você precisa passar um relatório para Deus nas suas orações. E qual é o relatório que você vai passar para Deus? Um relatório positivo ou um relatório negativo? O que aconteceu nesse dia que você pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor me deu a vitória? Ou dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou orando, mas as coisas não estão se encaixando. Então, nós estamos vivendo um momento crucial da história. Nós estamos vivendo em momentos que pode acontecer algo a qualquer momento que venha mudar o percurso, o rumo da nossa vida. Sim ou não? Sim. Tivemos aí, né, a Covid em 2019 para 2020 mudar tudo. Foi ou não foi? Foi. A nossa vida ela foi mudada. As pessoas foram obrigadas a ficarem aonde? Em casa. Em casa. E em casa as pessoas se santificaram ou Se acomodaram. relaxaram? Se acomodaram. Eu me lembro que quando nós abrimos aqui a igreja, depois de um tempo, e quando nós abrimos a igreja e falamos para os irmãos virem, irmãos, deu medo. Cadê o povo da igreja? Teve pessoas que saíram na pandemia e elas nunca mais voltaram. Visitamos, mas elas falaram: não, eu posso fazer da minha casa a minha igreja. Na caminhada que nós estamos vivendo uma vida mais íntima com o Senhor, uma comunhão mais forte, mais robusta, ou não tanto assim? Porque o texto que nós vamos ler, e também um vídeo que eu vou colocar aqui para que vocês possam ver em que momento que você está vivendo, precisa falar no seu coração, no senso de urgência. Nós estamos vivendo o momento final da história. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas, elas não estão acreditando. Muitos membros de igreja, muitos cristãos, muitos pastores, muitos líderes não estão entendendo qual é o tempo que nós estamos vivendo. Hoje é tempo de oportunidade. Deus está dando oportunidade para que você possa, venha ter uma vida mais íntima com o Senhor. Eu vou colocar a passagem aqui na tela, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia, tá ok? Sim. O que nos aguarda? O que está nos aguardando aqui para frente? Nós estamos vendo, irmãos, as nações fazendo um trabalho incrível pela paz. Sim ou não? Sim. As guerras estão aí, mas está feito um clamor pela paz. Nós queremos paz ou não? Sim. Claro, irmãos, que nós queremos paz. Mas nós entendemos claramente que pela a Bíblia Sagrada as coisas vão ficar o quê? Piores. Mais difíceis. E você estará, alguns de vocês, eu não sei, só Deus sabe, alguns de vocês podem estar daqui para frente no olho do furacão. Um tempo de angústia tal qual nunca houve. Essa não é uma mensagem alarmista. Essa é uma mensagem de advertência. Ok? Vamos lá. Primeira passagem se encontra no livro de Sofonias. Está escrito aqui na tela. Está um pouquinho pequeno, mas se você quiser acompanhar com a Bíblia, nessa tradução aqui, nós podemos ver claramente Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18, aonde você tem aqui um diagnóstico do que está para acontecer, ok? E Sofonias diz assim: eis, 1, 14 a 18, capítulo 1, 14 a 18, eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá, está bem próximo e vem depressa. Na minha tradução. Contudo, ouve com atenção. O dia de Yahvé será muito bom.
É o que está aí? Não. Está o que escrito aí? Muito amargo. Muito amargo, difícil. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Para tremer e clamar, a situação não é uma situação fácil. Não. Você já lutou alguma vez com Deus nas suas orações? Acredito que muitos já tiveram essa experiência. Quando você luta com Deus e clamou mesmo, a situação que está acontecendo ao seu redor é uma situação muito difícil, não é? Então aqui diz que os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. E continua aqui o profeta. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e de profunda angústia, dia de sofrimento e ruína. É o que está aguardado para o futuro, ok? E aqui continua: dia de nuvens e trevas, dia de chofar, trombeta. A trombeta, né? Irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra todas as torres altas. E nós estamos vendo, irmãos, de um tempo para cá, que muitas nações, elas estão completamente armadas, vamos dizer assim, até os dentes. Sim. A nação que contém mais ogivas, as nações que contêm mais armas nucleares, são as nações mais o quê? Poderosas e temíveis. Donald Trump é uma pessoa que, quando você olha assim os vídeos, a pessoa, ele não abaixa a cabeça para ninguém, porque ele entende o potencial do seu país. Os maiores especialistas sobre guerra falam que o país mais forte em poderio bélico é os Estados Unidos, e faz qualquer nação tremer. Nós estamos vendo isso, que as nações estão se armando. Rússia, China, estão se armando para quê? Irmãos, estão se armando para que a paz possa reinar no nosso planeta. É isso? Não. Eles querem paz. Mas uma vez mexer com cada um deles, há uma guerra terrível. Aqui fala ira, aqui fala dia de luz e trevas, dia de chofar, ira, né? De trombeta. A trombeta irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas, contra todas as torres altas. Então, agora Deus ele fala: então afligirei sobremaneira o quê? A humanidade. A humanidade será afligida. Se você estiver vivo até lá, você vai passar por essas lutas. A humanidade será afligida e os homens batearão sem nada enxergar, porque pecaram contra quem? Contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. Tiveram oportunidade de serem cessados, tiveram a oportunidade de ter uma vida correta e coerente perante o Senhor, mas não quiseram. Seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. É uma passagem forte, não é? Talvez é uma passagem que a gente não tem o costume muito de falar, né? Mas a situação ela é grave. Nós estamos nos caminhando, irmão, para a reta final. E na reta final precisamos estar fortes. E naquele dia, nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los da ira do Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro. Porquanto ele dará um fim repentino e implacável a todos que vivem sobre a face da terra. Isso já aconteceu? Não. Isso vai acontecer. Repentino. Não é algo repentino? Eu me lembro que era um sábado, eu estava aqui com a Adriana, e tinha uma mais duas pessoas, com o irmão Paulo. Nós estávamos aqui cedo, orando ao Senhor, e acho que a Adriana e outra pessoa foram falar com alguém ali para pedido de oração. Você aceita a oração? E a pessoa falou assim: você não sabe do que está acontecendo lá em Israel, não? E a gente não sabia, porque aconteceu na madrugada. Aqui era um horário diferente. O que foi? Olha, entrar ali na faixa de Gaza, você não está vendo a morte que está acontecendo ali, não? A matança. A matança que está acontecendo. Eles não imaginavam que tal coisa iria acontecer, imaginavam? Não. E nós estamos vendo até hoje uma guerra.
Os grandes especialistas de guerra falaram: Israel nunca teve uma guerra longa. Todas as guerras que Israel fez ou está envolvido são guerras curtas. Então eu dou poucos meses para se isso resolver. Eu vi isso na televisão. Irmão, até hoje. E isso não vai parar. Pode até parar por um curtinho tempo, porque haverá um clamor de paz. Mas logo em seguida, o clamor de paz, se você ouvir que as nações estão se reunindo para ter paz, se prepare, porque logo em seguida vem a repentina destruição. Então você precisa, nessa caminhada com Cristo, estar o quê? Pronto. Você está pronto hoje? Você está se preparando hoje? Eu falei aqui para uma pessoa que é tão bom quando a gente acaba o culto, que a gente vai para a nossa casa, não é? A gente tem uma casa para ir, a gente tem, em nome de Jesus Cristo, mantimentos na geladeira, nos armários. Não é tão bom? Sim. É tão normal isso, não é? Mas se isso fosse tirado hoje da sua vida, Como seria, né? como seria? Se você estivesse numa reunião, onde você, além de estar atento o que a pessoa está administrando ali, mas você estivesse atento também a olhar para os lados, se preocupando com quem viria, se alguém estivesse chegando para atacar. Não é isso? Todos os dias finais serão difíceis. Mas, irmão Alex, calma aí. Não é para tanto, não. Por enquanto, o nosso país, eu estou falando aquilo que eu ouvi, eu estou só repetindo. O que eu estou falando, eu já ouvi isso de pessoas. Não é por aí, não. Para as coisas começarem a acontecer aqui no Brasil, as outras coisas vão estar fervilhando aí fora. E com isso, nós vamos ter tempo. Tempo para se preparar. Irmãos, tempo para se preparar. Quando você vai fazer uma corrida, quando você vai fazer uma caminhada, você precisa fazer o que antes? Um treinamento, não é? Para que um problema, para que a real situação daquela corrida, daquela caminhada, não venha te pegar o quê? De surpresa. Mas vamos lá. O tempo presente, eventos finais para 13 diz assim. E nós vamos ver se esse relato, esse parágrafo aqui que eu estou lendo, ele tem, ele é real ou não? Aqui diz o seguinte: o tempo presente, hoje, é de especial interesse para todas as pessoas. Todas as pessoas. É um tempo muito oportuno. Governantes, nós vamos prestar muito bem atenção no que eu vou ler, que depois a gente vai ver se isso já está acontecendo. Ok? Vamos ver, daqui a pouco, através de um vídeo, se isso que eu estou lendo agora já está acontecendo. Ok? Governantes e estatísticas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, estão atentos aos fatos que estão desenrolando ou que desenrolam ao nosso redor. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. Essas pessoas estão observando a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Grave essa passagem aqui, porque daqui a pouco eu vou colocar um vídeo e nós vamos ver se isso está acontecendo. E vocês vão tirar as suas conclusões. Então, irmãos, nós estamos quase à meia-noite. A Bíblia fala sobre meia-noite, sim ou não? Sim. Sim. Toda vez que a Bíblia fala sobre a questão da meia-noite, ela coloca um ponto ali bem interessante que nós vamos ver agora. Quer ver? Olha o que diz na sua Bíblia aqui. Nós vimos que existe um relógio mundial. Então, vamos ver, vamos passar a Bíblia. Depois eu volto. Voltou aí. Volta para mim lá, por favor. Já foi. Tá, obrigado. Sabe que eu vou pular, depois eu volto. Ok? Isso aqui a gente vai falar no vídeo.
O que a Bíblia fala sobre o que acontece à meia-noite? Ok? Nós estamos vivendo momentos finais. E a Bíblia relata sobre o que acontece à meia-noite. Vamos lá. Vamos lá para Êxodo. Acompanhe a sua Bíblia aqui. Êxodo 12, 29 e Êxodo 12, 41, 42. Vamos ver o que aconteceu nessa história à meia-noite. Ok? Êxodo capítulo 12, 29. Irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: as pregações, elas precisam ser pregações não emotivas. Nós não precisamos de pregações emotivas que mexem com as suas emoções, no sentido de você entender que precisa ser derramado aos pés de Jesus, com choros e com outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um momento muito oportuno e muitas das vezes as pregações emotivas, com um fundo musical, falam com você de uma forma, mas na verdade não te leva ao centro de algo que precisa acontecer na sua vida, uma mudança. Nós estamos vendo aqui que Jesus Cristo, Ele está à porta de voltar, e você precisa ser o quê? Você precisa estar atento das coisas que estão acontecendo. Então aqui é um relato que fala de meia-noite. Você tem que entender por que meia-noite, e nós vamos ver daqui a pouco através do vídeo sobre essa questão da meia-noite. Vamos lá. Êxodo 12, 29 diz assim: então, eis que à meia-noite Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias de gado e dos rebanhos. A última praga chegou. Todos tiveram oportunidade de tomar uma decisão. Houve advertência acima de advertência. E chega um momento agora, porque o rei do Egito não queria liderar o que é o povo, mas Deus, ele chamou Moisés para comissionar, para estar nessa missão. Então, à meia-noite dessa última praga, Deus, ele traz o que para o povo? O povo se encontrava o quê? Cativo, escravo. E à meia-noite houve o quê? O livramento. Grave isso. À meia-noite houve o livramento. O livramento. Êxodo 12, 41 e 42. Exatamente no dia em que se completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Houve um grande livramento. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras do Egito os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. À meia-noite, Deus libertou o povo e o pessoal saiu o quê? Com alegria, com júbilo. Mas tiveram oportunidade, aqueles que ficaram, de se arrepender, mas não se arrependeram. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 119, versículo 62. Quem achou, lê para mim, por favor. Levante-me à meia-noite para dar graças por causa dos teus restos. Então, levanta-se à meia-noite para te dar graças pelos restos do juízo. Aqui nessa tradução diz: levanta-me em plena noite para te louvar por causa das tuas justas decisões. O salmista declara que se levantaram à meia-noite para louvar o Senhor. Mas tem uma passagem bíblica do Novo Testamento que não tem como dizer assim: não, isso aqui é coisa do pregador. À meia-noite o Senhor traz o livramento. O salmista fala que se levanta à meia-noite para dar graças ao Senhor. Mas tem uma passagem bíblica no Novo Testamento que você e eu não tem como dizer assim: isso aqui é coisa do pregador. Mateus 25, 6. O Senhor conta uma parábola da noiva
e um noivo. E o que acontece? Mateus 25:6 diz assim: à meia-noite ouve-se um grito, eis o que? O noivo. O noivo sair ao seu Encontro. Nós conhecemos muito bem essa parábola, e essa parábola fala de quê? Das 10 virgens. Das 10 virgens que estavam aguardando o seu noivo. 5 delas dormiram, quer dizer, todas dormiram, mas 5 dormiram com azeite, né? E outras 5 dormiram sem o quê? Azeite. Sem nada, irmão. Podemos trazer para a nossa realidade hoje. A igreja ainda está o quê? Dormindo. Isso é uma concepção que eu tenho ainda, irmãos. De repente você tem uma concepção diferente da minha. Mas eu acredito que a igreja ainda está o quê? Dormindo. Com azeite, mas ainda está. Porque se assim não tivesse, Marcelo, ali em Israel, a gente estaria fazendo o quê? Muitas coisas, não é? Mas nós estamos com o quê? Com azeite. O Espírito Santo tem orientado a sua o quê? Igreja. Mas é à meia-noite que ouve-se o grito. O grito vem que hora? Meia-noite. Meia-noite. É o que está na sua Bíblia, não estou inventando nada. E a gente sabe que, como lá no Êxodo, vimos que à meia-noite acontece o quê? Um grande livramento. O noivo chega à meia-noite, ilustrando a importância de estar sempre preparado para a volta de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter intimidade hoje com esse noivo. O Senhor, que é o noivo, Ele está vindo buscar a sua igreja, a noiva. E a noiva tem que ser imaculada, sem mancha. Uma noiva virgem. Há um casamento em andamento. Nós somos o quê? A noiva. E esse encontro, esse casamento se dá à meia-noite, o livramento. Mas hoje nós temos que ter oportunidade, nós temos que ter a noção do que está acontecendo. Eu e Marcelo temos trabalhado muito juntos, né, Marcelo? Amém. É uma parceria muito grande, né? Todos os dias o Senhor nos dá tempo para que juntos nós possamos orar. Quantos dias? Todos os dias. É fácil, Marcelo? Não. Nós estamos com um serviço lá no Jardim Botânico. Aceitamos o desafio, não é? Sim. E é um desafio. Sair daqui para fazer um serviço no Jardim Botânico não é fácil. Trânsito para ir, trânsito para voltar. Verdade. E nós tivemos, através do Espírito Santo, a ideia do quê? Em vez de a gente se reunir bem cedo para orar na minha casa, que a gente tem esse costume, antes de fazer a nossa atividade, a gente tira um momento para a gente orar junto. O Marcelo teve essa ideia, acho que a ideia não foi minha. Amém. O Marcelo teve essa ideia. Alex, vamos fazer então essa oração juntos, lá na casa dessa pessoa. Para isso, vamos ter que sair bem mais cedo. E avisamos a pessoa que está lá se a gente poderia fazer isso. Não, com certeza, pode fazer. Inclusive, abençoa também a minha casa. E nós estávamos lá, irmãos. Essa semana aconteceu o quê? Um milagre. Eu sempre falo, Marcelo, anota, lembra? Porque, irmãos, era costume do povo antigo. Todo milagre, todas as coisas que aconteciam, eles levantavam um memorial daquele acontecimento. Você deve fazer isso na sua vida. O milagre que Deus realizou na sua vida, escreva o dia e a hora daquele milagre, para que quando você passar por maus apuros, você vai lá no caderno e olha, nesse dia, Deus ele me deu o quê? Livramento. Um grande livramento. Está aqui anotado, tal dia, tal hora. Poxa, Alex, eu não sabia. É bom, é importante, não é? Eu falei, Marcelo, anota isso, porque isso é história para a gente falar para as pessoas. Então, nós estávamos lá, na segunda-feira, por nosso costume de orar, e o Marcelo falou assim, Alex, vamos fazer o seguinte, o que eu vou falar aqui parece estranho, porque a gente não tem esse hábito. Eu estou falando que
Jesus vai chegar à meia-noite, mas nós precisamos estar preparados o quê? Hoje. À meia-noite ou antes? Hoje, Nós agora. precisamos estar preparados antes da meia-noite, ok? Porque haverá um encontro, ok? Então, voltando aqui para a história, Marcelo falou assim, vamos fazer o seguinte, Alex, vamos orar cada cômodo dessa casa. Amém. Quando foi, Marcelo? Já está fresquinho na minha mente. Amém. Cada cômodo dessa casa. Falei, vamos lá. Então, cada cômodo daquela casa, a gente fez 2 orações. Eu fiz a primeira e ele fez a segunda. Fomos para o quarto, os 2 quartos, fomos para os 2 banheiros, fomos para a sala, a parte do fundo da casa, para a parte da frente da casa. Você vai vendo aí quando a oração foi feita. Né? E depois, eu falei o seguinte, agora, Marcelo, vamos fazer o seguinte, já que a gente abençoou a casa aqui, em cada cômodo de uma oração, nós vamos agora também orar os vizinhos. Como assim? Nós já sabíamos dessa prática. Nós vamos estender as mãos e pedir as ricas bênçãos que nós desejamos para nós, para esses vizinhos ali que a gente nem conhece. E oramos o vizinho da frente, oramos o vizinho de trás, oramos o vizinho do lado. Pronto. 1 hora ali orando. Literalmente, foi 1 hora orando. Vamos começar o nosso serviço. E nós tínhamos que fazer um serviço. Só que esse serviço, ele era um serviço muito complicado, né, meu amigo? Sim. Esse serviço era um serviço que nós tínhamos que ir lá no vizinho. E nós sabíamos que a casa que nós estávamos trabalhando e o vizinho que estava ali, eram 2 vizinhos, eles não se gostavam. Na verdade, eles se odiavam. Como que então a gente pode ir lá nesse vizinho, falar algo desse vizinho, para a gente entrar na casa desse vizinho e fazer a obra lá no quintal do vizinho, que vai beneficiar esse outro que ele não gosta? Ai, só Deus. A gente já fez a nossa parte, não fez? Sim. Agora nós temos que acreditar. Fizemos mais uma oração, porque não adianta a gente fazer um trabalho, o trabalho está sendo feito muito bonito, mas não adianta, porque naquela parede lá, naquele quintal de lá, a água fica e invade por debaixo a sala dessa pessoa que está fazendo a obra. Então seria um serviço o quê? Jogado fora. E isso era o pesadelo dessa pessoa que nós estávamos fazendo a obra. Como que isso vai acontecer? Nós oramos, pedimos ao Senhor fé e fomos lá. O que você acha que aconteceu? Fale para mim. Primeiro vizinho, falamos com ele, pode ir lá, pode entrar. Opa, vitória. Amém. Sim ou não? Sim. Segundo vizinho, Marcelo Alex, fica aqui orando que eu vou lá. Outra pessoa que ele conhece, mas fica aqui orando. Estratégia, eu fiquei lá orando nessa casa que eu fui fazendo obra. Marcelo abriu a porta, eu falei, Marcelo, Alex, o outro vizinho também permitiu. Mas ele falou o seguinte, olha, o outro já veio aqui, eu não deixei, porque nós temos um problema com essa pessoa aqui. Mas na forma que você falou, você pode entrar e fazer a obra. Amém. Irmãos, amém ou não? Amém. Um serviço que já estava anos para fazer. Uma mágoa, uma raiva que tinha mais de uma década de raiva entre eles. Verdade. Como que nós conseguimos entrar ali? Não fomos nós. Foi quem? Deus. Foi o poder da oração. Mas eu e Marcelo, a gente já tem o costume de abençoar nossos vizinhos, né, Marcelo? Sim. Isso não começou lá, gente. Todos os dias eu levanto, um pouco mais cedo. A minha casa fica por último, mas eu primeiro abençoo os vizinhos. Eu erro a mão e abençoo cada vizinho. Amém. Eu falo, Senhor, estou aqui. Se um dia eles quiserem conhecer a tua palavra, eu me coloco à disposição. Amém. E eu sei, com certeza, que mais dia ou menos dia Isso vai eu acontecer. vou ter um contato com esses vizinhos e eu vou apresentar a salvação. Amém. O tempo está correndo, eu não tenho tempo a perder. A minha prioridade é o quê? As boas novas de salvação. A minha prioridade é levar as boas novas de salvação. Amém. Então, para a honra e glória de Deus, porque tudo que nós estamos falando aqui é para a honra e glória de Deus, Sim. nós estamos tendo histórias, viu, Marcelo? Amém. Como nós temos histórias para contar, irmãos? Deus tem nos dado vitória. Amém. Porque aparentemente chega a ser loucura você acordar de manhã, hoje no cristianismo modernizado, e começar a abençoar os seus vizinhos.
pedir as maiores bênçãos, mas os vizinhos são complicados, os vizinhos colocam som alto, os vizinhos, irmãos, orem, porque nesse mesmo dia que nós recebemos vitória, nós vamos fazer um culto na casa de uma pessoa. Qual era o problema? Qual era o pedido que essa pessoa nos pediu lá no culto de oração? À noite, né? De manhã recebemos a vitória, e à noite nós estávamos na casa de uma pessoa e nós estávamos orando. Qual era a oração que a pessoa pedia? Alex, Marcelo, o meu problema é com o vizinho. Eu falei, então nós chegamos aqui no momento certo. Porque agora você vai abençoar todos os teus vizinhos. Amém. Irmãos, isso é se preparar. Jesus está voltando. Não está longe de voltar. E o encontro é a meia-noite. Nós saímos dali, daquela casa, radiantes. Amém. Quando a proprietária chegou ali, né, Marcelo? À tarde do trabalho, eu até falei, puxa vida, ela está pulando igual um cabritinho de felicidade. Me perguntou, como foi isso? Porque, irmãos, quando essa pessoa, ela foi orientada, então ela falou o seguinte para essa pessoa: nós estamos indo lá para casa, essas pessoas que você não gosta. Você nesse momento, você está trabalhando, eu estou aqui no meu escritório, pare agora o que você está fazendo, e ore, e peça perdão, de tudo também que você já fez com eles, para que Deus possa dar a bênção completa. Amém. Porque se tiver mágoa no seu coração, a gente não vai conseguir ter vitória. E ela olhou, você está entendendo o que está acontecendo? Como que Deus ele está? E Deus deu a bênção. Quando ela chegou à tarde, ela pulou de felicidade e de alegria. Verdade. Porque conseguimos entrar lá. Amém. E no momento que nós estamos fazendo o trabalho, entra também uma pessoa naquela casa da vizinha e começa o quê? A dizer assim: como que vocês deixaram eles entrarem aqui? A gente ouviu isso, não, Marcelo? Vocês não sabem quem é essa pessoa do lado? Quase 15 vezes repetiu a mesma coisa. Vocês não sabem que essa pessoa do lado nos odeia? Não era para vocês deixarem eles entrarem aqui? E nós ficamos o quê? Vamos orar. Essa guerra espiritual. E nós oramos naquele momento inteiro que nós estávamos fazendo a obra, irmãos. Deu um trabalho tremendo. Sim. Porque nós tínhamos que subir pela base, botar a telha, descer, subir. Nossa, Sim. falei, Deus do céu. Mas Deus abençoou, Deus nos guardou. Amém. Porque a gente não tem 20 anos para ficar subindo lá e descer lá. Verdade. A gente não tem mais essa idade. Mas e Deus nos abençoe. Nós estamos na idade, se a gente tomar um tombo, acabou, né? Mas Deus nos abençoe, irmãos. Amém. A pessoa pediu perdão. A pessoa foi liberada a permissão de entrar. Por mais que outra pessoa se levantou, a gente recebeu as bênçãos porque Deus foi à frente. Aquela pessoa que estava inflamando não conseguiu. Amém. E aquela pessoa que estava esperando essa obra, ela viu Deus atuar. Amém. Testemunho, história para contar. Verdade. Nas minhas orações eu falo, você não gosta muito de contar a história dos outros, mas eu quero contar as minhas histórias. Amém. Você tem que contar as suas histórias. Qual é a história que você tem? Quais são as histórias que Deus tem dado para você falar desse amor? Você tem que ter história. Eu quero toda semana contar uma história do que Deus ele tem feito em nossas vidas. Amém. Então, irmãos, Jesus está voltando. O encontro está quase lá. Livro Grande Conflito, página 372. E depois a gente vai ver o vídeo, ok? É à meia-noite que Deus manifestou o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais de maravilhas seguem. Os simples contemplam a cena com terror. Ao passo justo vem sinais de seu livramento. Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, confunde muitas águas dizendo: está feito. E isso acontece à meia-noite. Agora nós vamos ver um vídeo. Essas pessoas que nós vamos estar ouvindo falar, elas não são cristãs. Pode colocar, por favor, vídeo. Depois a gente volta aqui para finalizar. Vou apagar aqui a câmera. Pode aumentar. Com relógio uma conferência, Gabriel. E olha que o resultado aumentou o alerta sobre a proximidade da humanidade está no fim do mundo. Pois é, Carol, nunca estivemos tão perto disso. O novo registro desse relógio
marcam que estamos a exatamente 89 segundos do juízo final. Um número simbólico, é claro, determinado por vistas de todo tipo do planeta Cosmos. O tempo está passando. O planeta segue cada dia mais ameaçado. Catástrofes climáticas, chuvas intensas, enchentes arrasadoras. Do outro lado, secas extremas e incêndios devastadores. Fome, pandemias, tragédias. Os perigos da inteligência artificial. O avanço da tecnologia, ele instrumentaliza pessoas que podem estar mal intencionadas ou aqueles que querem atacar o inimigo a utilizar esse tipo de tecnologia. As guerras, os riscos de ataques nucleares. Desde o início da guerra, o local está lotado. São cerca de 400 moradores que se reúnem aqui para se proteger dos possíveis ataques aéreos. Essa criança chorou e entrou em desespero ao se despedir do pai. A sirene é acionada nesse momento e a gente precisa se dirigir imediatamente até o abrigo, até o bunker. A lista dos sinais é longa. Estes são sinais que sim mostram que as ameaças são reais e que as pessoas precisam estar alertas que isso não é assunto de uma mitologia, de uma ficção científica. Isso é real, está acontecendo agora. Cada movimento representa o risco real de uma catástrofe global. Para os cientistas, a Terra tem data para acabar. E a ferramenta usada para chegar a essa conclusão é o que eles chamaram de o relógio do juízo final. O relógio é uma invenção milenar que nos ajuda a marcar o tempo. Os ponteiros avançam sem pausa, de certa forma regem as nossas vidas. O relógio do juízo final é ainda mais decisivo. Criado em 1947 para demonstrar ao mundo o nível global de ameaça que vivemos, hoje o relógio marca o horário mais preocupante da história. Agora, resta saber quanto tempo ainda falta para o fim. Estamos a 89 segundos da meia-noite. Mas o que isso significa? Segundo o estudo, não é que o mundo vai acabar em menos de 1 minuto e meio. O que esse resultado aponta é que as coisas não vão nada bem. Para os cientistas, o resultado é um alerta, uma visão prevista na Bíblia sobre o fim do mundo. A ciência confirma o que a Bíblia diz. A ciência está mostrando que profecias escritas há milhares de anos, aqueles escritores inspirados por Deus não tinham como saber o que iria acontecer em 2025, neste século. Mas eles tiveram visão, entendimento, foi revelado para eles o que iria acontecer. E o que está acontecendo hoje, a ciência confirma o que foi escrito há milhares de anos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. No livro do Apocalipse, a Bíblia já apresenta a realidade do fim. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. O sentido da palavra é algo que está escondido, que as pessoas não entendem, foi desnudado, foi trazido para a luz. O relógio é uma representação simbólica desenvolvida por cientistas e físicos de renome, como Albert Einstein. Ele existe fisicamente, mas é uma criação para sempre alertar o mundo de momentos difíceis, de momentos que podem colocar em risco a nossa existência. Os especialistas envolvidos nos resultados do relógio do fim do mundo fazem parte de uma organização sem fins lucrativos, chamada de Boletim dos Cientistas Atômicos. 13 deles são vencedores de prêmios Nobel. Daniel Rose é o chefe dos pesquisadores do estudo, todos de áreas diferentes, que incluem armas nucleares, inteligência artificial, clima e guerras. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ele explicou como chegaram ao resultado. Eu trouxe todos juntos e nós discutimos. Nós ensinamos uns aos outros sobre os riscos.
temos um recorte muito robusto e tentamos chegar a um consenso. Aqui está o estado do mundo. Por que estamos mais preocupados? Quão urgentes são as coisas? E então chegamos ao tempo do relógio. Os cientistas avaliam todos os riscos do planeta. É muito perigoso agora, mas há muitas coisas que podemos fazer para reduzir o perigo. Então vamos fazer essas coisas. De tempos em tempos, eles fazem mudanças no relógio. Em 78 anos, já foram 26 atualizações. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximos estamos do fim. Ou seja, poucos segundos aqui são decisivos para definir o futuro da civilização. Nós vivemos, sim, um momento de grandes riscos e que faz com que esse relógio, ao cada vez ficar mais perto da meia-noite, mostra que aquelas pessoas que fazem grandes e importantes análises internacionais estão em alerta. Estamos mais próximos do fim do que nunca, sem dúvida alguma. E só não vê isso quem não quer. O período em que o relógio ficou mais distante foi em 1991, marcado por dois eventos históricos, o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Eram 17 minutos. Já no primeiro registro do século XXI, em 2018, o relógio apontou 2 minutos para meia-noite, época de alertas para testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Em 2023, guerras e mudanças climáticas mudaram o ponteiro para 90 segundos. 90 seconds to midnight. E agora, 2 anos depois, 1 segundo a menos. Os sinais de alerta aparecem em todos os cantos do planeta. Tragédias diferentes que formam um cenário único de fim dos tempos. Nossos correspondentes internacionais relatam diariamente novas ameaças que podem apressar ainda mais o relógio do juízo final. Em pleno 2025, a Europa, que viveu os horrores de 2 grandes guerras mundiais, voltou a discutir formas de como se preparar para um conflito internacional. Algumas cidades europeias passaram a orientar a população sobre como lidar em situações de conflito armado. E alguns países estão montando ou reativando abrigos subterrâneos para enfrentar guerras nucleares. O mundo acompanha apreensivo o aumento da tensão entre as Coreias do Norte e do Sul. A última década foi marcada pela escalada de ameaças e provocações entre os dois países, incluindo o lançamento de foguetes e o rompimento do acordo de não agressão. Aqui na Ásia, a relação entre China e Taiwan também preocupa com a possibilidade de um conflito armado iminente contra a independência da ilha. Aqui nos Estados Unidos foi a força da natureza que mandou mais um sinal, desta vez devastador. Em Los Angeles, na costa oeste, incêndios sem controle destruíram casas, vegetação e colocaram em risco as vidas de milhares de pessoas. Aqui na costa leste, quem estava na Flórida viveu uma situação inesperada para o chamado estado ensolarado. Várias cidades foram atingidas por uma rara e intensa nevasca. Aqui em Israel, o cessar-fogo na guerra contra o Hamas não diminuiu o clima de tensão. Ameaças de novos conflitos armados assolam a região e mantém o mundo em alerta. Os registros de tragédias humanitárias não param. No norte da África, a pobreza e a falta de trabalho estimulam a violência. Eu não diria que nós estamos perto do colapso, mas nós estamos no caminho dele. Diante de tudo isso, os 89 segundos do relógio dos cientistas estão cada vez mais alinhados com o que a Bíblia prevê sobre o fim dos tempos. A Bíblia e a ciência estão alinhadas nesta questão, mas envolverá outras coisas também, como fomes, como guerras, como o desamor entre as pessoas vão se tornar cada vez mais egoístas, mais frias no seu comportamento. O grande relógio da humanidade, o tempo corre sem pausa. Para a ciência, cada segundo é uma contagem regressiva para a destruição. Para a fé, é um alerta. O relógio do juízo final
ele traz um alerta para todos. Porém, para quem vive na fé, para quem vive segundo Deus ensina, esta pessoa tem que viver pronta para morrer todos os dias, qualquer hora, mas nós não sabemos quando vai acontecer. A preparação para quem crê na palavra de Deus é crer naquele que já resgatou a nossa alma, já salvou a nossa vida pela sua morte na cruz. E se você crê nisso, viver em obediência, então ele traz paz e tira totalmente o medo da morte. Foi ele quem disse, Jesus quem disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, há um relógio, não sei se você sabia disso, com relação aos dias finais. E esse relógio, ele está quase marcando meia-noite. Falta no relógio do cientista quantos segundos? 89. 89 segundos. E a gente sabe que algumas coisas mais vão acontecer. Mas que momento que vem o livramento? À meia-noite. Então eu gostaria, cadê o controle? De voltar aqui, e a gente vai encerrar aquela passagem no Eventos Finais que eu li, página 13, diz assim: o tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas, governantes e estatistas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes, estão atentos aos fatos que se desenrolam ao nosso redor. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. Essas pessoas estão observando a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Irmãos, nós vimos aqui que os cientistas de renome, homens que estão vendo o que está acontecendo, eles sabem que quando esse relógio bater à meia-noite, a hora acontece. Que você possa estar se preparando, porque talvez eles não acreditem, mas nós acreditamos que quando for meia-noite, Deus nos livrará. Amém. Jesus Cristo virá para nos buscar. Há um grande livramento à meia-noite. Como diz a parábola do noivo, né? Aparece à meia-noite e alguém grita: eis o noivo. Miguel. O noivo. Ele aparece à meia-noite. Daniel 12:1, né? E Daniel 12:1 também fala, né? Que haverá um tempo de angústia para qual não está ouvindo. Que o Senhor levantará para nos ajudar e nos guardar. Que você se prepare. Não deixe que o mundo venha falar para você que do jeito que você está vivendo está muito bom, que não precisa mais de nada. Não, mas chame a sua família, ore com ela. As famílias, abrindo uma ressalva aqui, as famílias estão sendo atacadas, tem famílias que estão sendo destruídas. O inimigo, ele não respeita fronteiras se nós estivermos com Jesus Cristo. Quantos lares estão sucumbindo, quantas coisas estão entrando em nossas casas. Hoje é muito difícil uma família cristã fazer o seu devocional junto. Não há tempo para nada, o tempo está correndo e a gente precisa nos fortalecer e também fortalecer a nossa casa. Se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, não venhamos endurecer o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o Senhor entrará na sua casa. Pense em como está a sua vida, pense como está a sua família e faça o quanto antes uma mudança em nome de Jesus Cristo. Se tem pessoas na sua casa que não tomam posição, ore e jejue. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos de guerra. Eu sempre falo do Marcelo, né? Cada dia eu travo uma guerra muito grande, né, Marcelo? Sim. E Marcelo também.
Estamos pagando um preço, né? Por nós termos uma comunhão muito íntima. Estou falando aqui para honra e glória de Deus, porque eu estou vendo as coisas acontecerem. A gente precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. O que aconteceu sábado aqui com seu filho, né, Alex? Sim, meu filho, né? Ele não está aqui, né? Não veio, né, Graça? Não. Então ele estava ali junto com a minha nora, mas ele naquele momento, à noite, era quase 10 horas da noite, é isso? Quase 10 horas da noite ali, encomendando o lanche. Ele me veio entrar aqui na igreja, eu estava com a bolsa preta e abri o cadeado e entrei. E ele falou: meu pai está demorando muito, eu não sei se falou com você isso. Eu vou atrás dele, porque será que ele está orando nessa hora? Será que ele está clamando a Deus? Mas até agora não saiu, ele veio atrás, irmãos. Ele veio atrás, o portão aqui não estava fechado, ele passou por esse portão, ele começou a me chamar, você estava na sala, na asa, você estava aqui na igreja, no banheiro, e ele percebeu naquele momento que eu não estava aqui, que não era eu que entrou aqui. Quem entrou aqui? Um anjo disfarçado. Um anjo. Que anjo era esse? Caído. A gente pensa que é anjo de Deus, né? Ele falou que quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele falou que as pernas dele tremeram. Ficou sem sair do lugar. Mas ele falou que entendeu que aquilo que entrou aqui estava ali e estava se aproximando dele. E ele saiu correndo da igreja por esse corredor. Chegou em casa apavorado. Talvez você não tenha ideia do que é essa guerra. Talvez você não está entendendo ainda. É uma guerra, não é, Marcelo? Uma guerra intensa. A gente tem que ler mais Espírito de Profecia, a gente tem que estudar mais a Bíblia, porque a qualquer momento, eu penso assim, você vai ser chamado por uma grande obra, mas você tem que estar o quê? Se preparando. O noivo vai vir. A igreja, ela vai se erguer. Haverá um grande reavivamento e haverá uma grande reforma. E as histórias, irmão, eu sempre falo isso com o Marcelo. As histórias aqui da igreja de Marechal serão histórias grandiosas, né? Estamos fazendo algumas coisas aqui que incomodam, não é? E esse ano de 2025 foi um marco para a igreja. Amém. O clube dos desbravadores. Eu tenho isso como marco. Não se levantou o clube aqui nesse ano à toa. Deus, ele tem planos para o clube, Deus, ele tem planos para você. Você tem que se fortalecer para que naquele grande dia você possa estar em pé. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus também me abençoe, que Deus me ajude. Eu sempre falo isso para Deus: Senhor, eu quero ficar envolvido nessa guerra. Se o Evangelho é um pensamento que eu tenho, se o Evangelho é só para vir sábado e ir embora para a igreja, isso não é Evangelho. Verdade. Eu não estou atrás disso. Eu não estou atrás de vir só para a igreja, cumprimentar os irmãos, falar um feliz sábado, estar aqui o sábado inteiro. Não. Preciso trabalhar em prol da obra. Preciso estar envolvido na obra. Precisamos ser usados como farol para levar as boas novas de salvação. Amém. Então você tem que orar e buscar o Senhor. E aonde eles vão atacar? Família. Vai na sua família. É ali onde eles batem, Marcelo. Está preparado para isso? Espero que sim. Porque Jesus está voltando. Amém. E precisamos, urgentemente, do batismo do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, que Deus abençoe. Então, nesse momento, nós vamos louvar o Senhor com o hino à esperança em Jesus. Pois Ele está voltando e precisamos nos preparar. O que eu falei aqui, irmãos, não é ilusão da nossa cabeça não, tá? De meu filho teve uma ilusão. Pelo contrário, o Isaac é muito ciente dessa questão de guerra. A Vânia foi puxada aí fora. A gente sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Claramente a cada dia. Marcelo sabe o que está acontecendo. Está pagando o preço para isso, né, Marcelo? Não é fácil não. Mas a gente estamos aqui e sabemos que Deus nos dará o quê? A vitória. A vitória. Nada mais do que a vitória. Vamos louvar o Senhor nesse momento?
Vamos louvar com todo entusiasmo e com toda alegria. Vamos louvar juntos nesse momento? Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que bom, nós estamos na presença do nosso Deus nessa caminhada. Lembrando que nos relógios aí fora falta poucos segundos para meia-noite. Lembrando que na palavra de Deus é meia-noite que Deus livre o seu povo. Amém. Se prepara. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia para as nossas vidas dura para sempre. Amém. Neste momento, Senhor, de muitas lutas, sejam lutas internas, e não há uma pessoa aqui na igreja que não tenha uma luta, Senhor. E nós estamos com lutas internas, talvez no nosso trabalho, talvez na nossa casa, as casas, Senhor, que nós visitamos, as lutas são tremendas, Pai. Verdade. De pessoas que até conhecem a Tua palavra, Senhor. Mas não é só conhecer a Tua palavra, mas colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Verdade. Então, Senhor, se tem algum lar aqui que está passando por alguma divergência ou divergências, se tem algum lar aqui passando por lutas, por problemas entre as famílias, maridos e esposas, esposas e maridos, muitas das vezes não estão se dando, muitas das vezes até o casamento já até acabou. Senhor, se há alguma família aqui assim,
Entrai, Senhor, com a tua providência, em nome de Jesus Assim Cristo. seja, bondoso Deus. Se há alguma família aqui também, que a esposa não tomou a posição, que o marido ainda não tomou a posição, ou os filhos não tomaram posições, Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos também nesse momento, entra com a tua providência, Senhor. Entra. Que essas esposas, elas possam ser mulheres de orações, Assim seja. para que elas possam ver toda a sua família nas mansões celestiais. Amém. Que os maridos também sejam homens de orações, que tenham a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho que Cristo ensinou, de chamar a esposa, de chamar os filhos, de fazer cultos, Pai, porque infelizmente isso até acabou, e muitos lares estão pagando alto preço por não fazerem isso, a devoção matinal, Deus. Senhor, se aqui há algum lar assim, entre com a sua providência, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Também rogamos as tuas bênçãos, Pai, para as pessoas que estão aqui e sofrem também de algum tipo de doença física, espiritual, mental. Senhor, entra também com a tua providência, em nome de Jesus Cristo. Traz essas pessoas o alento. Tu és o nosso Jeová Rafá, aquele que cura as enfermidades físicas e as espirituais, Senhor. Amém. Se há alguém também aqui, que entrou aqui, desmotivado, pensando em nem mais voltar, desacreditado, são tantas informações que criou uma dúvida na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, também entre com a sua providência, para que ela possa trilhar o caminho certo, Pai. Ajude essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós rogamos também as tuas bênçãos, Senhor, para aquelas pessoas que nem conseguem mais vir à igreja, não tem mais força para estar na igreja. Senhor, entre também com a tua providência, de pessoas que estavam estudando conosco, mas não conseguem vir mais à igreja. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos chegando no limiar. O relógio de cientista está marcando 89 segundos para um grande cataclisma, Senhor. Senhor, e nós como igreja sabemos que é meia-noite que o Senhor livra o seu povo. Amém. É meia-noite, Senhor, biblicamente dizendo que o noivo virá, Senhor. É um horário simbólico, mas justamente esse horário que a Bíblia fala, justamente é o horário que os cientistas colocaram esse relógio, que falta 89 segundos, Pai, para tal coisa que eles não sabem ainda, mas nós como igreja sabemos que é a volta de Cristo Jesus. Verdade. Senhor, tudo que o Senhor deseja é dar um fim nisso tudo. Verdade. Quantas dores, quantas lágrimas, quantos sofrimentos. Os nossos jovens, Pai, estão indo embora, se envolvendo com as coisas do mundo, Deus. Senhor, traga os nossos jovens em nome de Jesus, que venhamos ser reconhecidos como uma igreja que ora, Senhor, que venhamos ser reconhecidos como uma igreja que tem uma liderança que ora, Deus, porque é tão difícil, Senhor, uma liderança na tua igreja para orar, porque é tão difícil, Senhor, a gente está unidos em oração. Quebre essas barreiras em nome de Jesus Cristo, Pai, para que possamos estar juntos na caminhada. Jesus foi bem claro para aquelas pessoas: voltem para Jerusalém, orem, pois vocês serão batizados pelo Espírito Santo e terão pelo poder para pregar as boas novas de salvação. Pai, nós precisamos de poder para pregar as boas novas de salvação. Esse mundo para nós tem que perder o sabor, Deus. Tem que perder o sabor, porque se nós estivermos ainda com os olhos desse mundo, como que nós vamos então ver a beleza do céu? Porque, Senhor, João viu um novo céu e uma nova terra, Senhor, não essa mais, porque aqui habita a morte, habita a tristeza, habita a luta, a angústia, medo, mas o mundo vindouro, o Senhor não terá nada disso. Amém. E o Senhor tem uma igreja. O Senhor tem pessoas, Pai, que querem proclamar as boas novas de salvação. Verdade. Que possamos nos preparar, Senhor. Senhor, também peço ao Senhor aqui, pela vida do Senhor Adilson Pereira. Seja com ele. Ele era para estar aqui, Senhor.
mas por alguma razão ele não veio. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Verdade. Creio, Pai, que era necessário alguém ouvir isso. Verdade. Creio que era necessário alguém ouvir essa mensagem, Senhor. Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Amém. Pessoas que entraram aqui, Pai, todos nós que entramos aqui hoje, entramos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Verdade. Abençoe agora, Pai, a nossa saída. Nos guarde, nos proteja, livra-nos do mal, e que possamos estar preparados hoje para aquele grande dia, Senhor. Nos batize com o Teu Espírito Santo hoje, Senhor. Nos dê a porção da palavra do Teu Espírito hoje, nesse momento, agora, Senhor. Agora, Senhor. E neste momento, Senhor, nós vamos terminar a oração. A oração modelo que Jesus nos ensinou, Senhor. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração muito poderosa, Senhor. Então, como igreja, nós nesse momento iremos fazer a oração do Pai Nosso, com as mãos estendidas para o alto, dizendo: Senhor, nos usa. Eu estou aqui para ser usado, para pregar as boas novas de salvação. Não importa as coisas que estão acontecendo, eu vou permanecer firme porque o Senhor é fiel. O Senhor me prometeu que eu tenho que buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, pois todas as coisas que eu exercito serão acrescentadas. Então, neste momento, nós vamos terminar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Cumprimente o irmão que está do teu lado, dê um feliz sábado a ele. Ao sair deste santo lugar, onde eu vi a palavra de Deus, onde vim adorá-los em paz.